João, o microfone está desligado. Erro meu. Gente, boa tarde, bom dia novamente. Desculpe, nós tivemos aqui um problema técnico novamente, mas creio que o problema técnico aqui, problema de usuário, dando continuidade. Nós estamos hoje com a palestra, nós estamos agora novamente com a palestra da advogada Natália. Ela é formada pelo CEUB, é qualificada pelo OAB desde 2020, atualmente é advogada trabalhista em um dos maiores escritórios do Brasil e cursa pós-graduação em Direito do Trabalho. É apaixonada por direitos humanos e políticos e gosta de democratizar a informação. O tema do trabalho dela é Precisamos Romper com os Silêncios, e trabalhar o livro da Djamila Ribeiro, trabalhando também os artigos, diversos artigos da Constituição Federal de 88. Então, ao mesmo tempo que vocês vão poder trabalhar temas importantes para a nossa sociedade, temas extremamente contemporâneos, nós vemos que esses temas são cada vez mais debatidos na televisão, nas redes sociais, mas são temas que sempre foram muito importantes e só estão tendo o devido respeito, o devido tratamento agora. Então, eu passo a palavra para a professora, novamente chamando de professora, perdão, para a doutora Natália. Doutora, sinta-se à vontade. Agradecer em nome do SED 8 a presença da senhora, a disponibilidade com o tempo, tá bom? Então, passo a palavra, sinta-se à vontade para tocar a palestra da maneira que achar mais adequada. Oi, gente, tudo bom? Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui podendo falar com vocês. E eu queria reforçar já a questão de que isso aqui que a gente está fazendo, que vocês estão se propondo, especialmente em uma escola de ensino médio, já é romper com o silêncio, né? Conforme o vídeo que está na ementa do PAS para o ensino médio. Então, eu já acho muito importante, porque, assim, uma das primeiras coisas que eu lembro, eu gostaria até de começar falando com uma frase da Djamila Ribeiro, que eu achei que ela resume, assim, né, todo o TED Talk dela e resume o que talvez quem são os adolescentes negros que estiverem me assistindo aqui agora vão se identificar. Que é o seguinte, ela fala, eu nunca fui tímida, eu sempre fui silenciada, né? Então, é o que ocorre. Pelo menos na minha época de ensino médio, o silenciamento que tinha nas escolas era enorme. Ninguém falava sobre raça, ninguém falava sobre negritude, ninguém falava sobre desigualdade social. Então, assim, eu, na época do ensino médio, eu vivia absorta, assim, eu vivia em um mundo que para mim, eu não tinha noção dessa questão de desigualdade. Eu sempre achei que é normal eu ter que me esforçar 2 vezes mais, eu ter que me esforçar 5 vezes mais para alcançar o que uma pessoa branca, né, consegue. Então, eu acho isso muito importante já trazer já no ensino médio, porque nesse momento crucial da adolescência, assim, que a pessoa vai entrar na faculdade, vai virar o que a gente chama de jovem adulto, né? Entre aspas, assim, ela entrar com essa consciência mesmo. Até porque é um momento muito decisivo na nossa vida. Eu creio que é o momento em que a nossa autoestima, tanto profissional quanto pessoal, ela vai sendo construída. Né? Então, como é que eu vou me achar capaz? Como é que eu vou me jogar já no meu curso sem saber quem eu sou, né? Até a professora que estava aqui anteriormente, ela falou muito bem, e eu gostei bastante, que ela falou da questão das cotas raciais da UNB. Não falam isso nas escolas. Falam muito sobre você tem que passar na UNB, você só vai ser alguém se você passar na UNB, porque aqui em Brasília, principalmente, a gente tem muito essa cultura da UNB, você só vai ser alguém se você entrar na UNB.
Você só vai ser alguém se você fizer um concurso público, né? E eu creio, tipo assim, não falando que eu sou a melhor pessoa do mundo, mas eu creio que eu sou um exemplo de que desse rompimento, dessas barreiras, dessas coisas que todo mundo fala, né? E a minha intenção é puxar essas pessoas para terem esse autoconhecimento também, e essa confiança, na verdade, porque é igual eu falo, gente, a questão que a gente tem que trabalhar na nossa autoestima, né? A mulher negra, especialmente, quando ela tem a sua autoestima trabalhada, ela já está rompendo com o sistema, né? Eu vou citar até uma frase que é super clichê aqui, da Angela Davis, que ela fala que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E o que é verdade? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo falando sobre a minha história, né? Quando eu participei do vestibular da UNB, prestei para direito, eu ainda me senti culpada porque eu coloquei cotas raciais. Porque eu tenho uma história de vida mais privilegiada, sempre estudei em escolas particulares, sempre tive as melhores condições e tudo mais. Só que eu não tinha, nunca me foi ensinado, né? Primeiro que já tem poucas pessoas negras nas escolas particulares, né? Então eu já me achava super diferente, assim. Nunca me foi ensinado que, assim, é seu direito, sim. Independente de você ter condição ou não, é o seu direito. Entendeu? É um direito que você tem de participar, de fazer parte desse programa de ação afirmativa. Então, já começou por aí. Você se sente a questão da síndrome do impostor, né? Tipo, cara, será que isso aqui é meu lugar mesmo? Porque você não vê outras pessoas iguais a você. No mundo da. Muitas pessoas, quando eu passei para o AB, apesar de estar na pandemia, eu resolvi fazer lá a minha celebração e tudo mais, receber. E acabou viralizando um pouco, por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a ver pessoas negras na advocacia. E se vem pessoas negras na advocacia, essas pessoas estão como se estivessem por baixo, assim. Ela não pode aparecer, ela não pode falar o que ela quer, ela não pode dar palestra igual alguns advogados brancos, porque senão já cai naquela falácia de que é uma pessoa metida, é snob. Então, o que eu quero trazer aqui, principalmente, eu quero realmente servir de inspiração para quem esteja me assistindo, tanto, especialmente para as meninas negras, mas obviamente para todas as pessoas negras, né? Porque a minha fala para pessoas brancas é mais assim, gente, escutem como vocês estão fazendo e deem espaço para essas pessoas negras falarem. É igual outra coisa que a Djamila falou também, que eu levo para minha vida e eu aconselho que vocês levem também, é que ela falou o seguinte, se a pessoa exige o meu silenciamento, se ela não quer que eu faça barulho, se ela acha chato o que eu falo, ela não pode ser minha amiga, ela não pode andar comigo. Então, o que eu digo, você tem que andar com pessoas que te incentivem, que te coloquem para frente, que te deem como exemplo, você tem que ocupar esses espaços. Eu mesma, quando eu comecei na advocacia, eu já tinha participado de um escritório antes desse e já tinha passado por diversos órgãos públicos, né? Quando eu estava estagiando. É nítido, é uma questão nítida, que quem não vê é porque não quer. Esses espaços são completamente ocupados por homens brancos, na maioria das posições. Será que é porque realmente as pessoas negras não têm qualificação? Ou será se elas estão realmente sendo apenas silenciadas mesmo? Porque, querendo ou não, as pessoas têm preconceito numa entrevista de emprego, mesmo quando a pessoa faz um concurso público, ela fica se sentindo mais, vamos dizer, excluída ali naquele conjunto de pessoas ali de poder, né? Tanto que eu acho que eu não falei, né, na questão da apresentação, mas eu fiz uma monografia que se chama a desigualdade racial, discriminação da mulher negra no mercado de trabalho. E vem com fatos e estatísticas e outras coisas que provam que mulheres negras, por mais que elas sejam mais qualificadas, elas ainda estão em cargos menores, mais baixos,
do que de homens brancos ou mulheres brancas, né? E eu sempre fico falando, eu falei, cara, é meio desgastante, né? Cansativo ficar falando disso, tanto que é engraçado que às vezes as pessoas falam, cara, eu não aguento mais ouvir falar de racismo, nada cansativo. Imagine pra gente. Só que eu tento fazer o contrário, né? Eu falo, gente, eu quero servir como exemplo, eu quero que as pessoas vejam que elas possam, que elas possam, perdão, que elas podem. Você aí que tá me vendo, menina negra, menino negro, os brancos que tiverem também para apoiarem os seus amigos negros, darem a voz para ele, os espaços. E é falar, você pode. Você não só pode, como você deve ocupar. Nunca diga que ninguém, nunca aceite que alguém diga que você não é capaz, que aquele lugar não é para você. Eu recebi muita mensagem quando eu fiz a minha posse do AB, no sentido de meninas negras mesmo que estavam na faculdade e falando que queriam desistir, que achavam que aquele lugar não eram para elas. Eu vivi esse tipo de experiência mesmo no escritório onde eu trabalho também, que havia outra pessoa, outra colega negra, que aconteceu alguns problemas e como ela é de origem mais humilde, ela fazia uma jornada dupla e tudo mais, porque é mais difícil, gente, se manter num escritório com um padrão alto. Se você ainda tem que trabalhar em um subemprego ou trabalha de babá em algum lugar assim, acontece isso. E a pessoa automaticamente ela cai naquela síndrome de impostor, porque ela me falou, ai, Natália, eu acho que esse lugar não é para mim. Então, vocês entendem que a pessoa formada com OAB, ela ainda, quando vai se jogar no mercado de trabalho, ela ainda acha que aquele lugar não é para ela, que ela não deveria estar ali? E ela me falou uma frase absurda, porque ela me falou assim, eu acho que eu tenho que, porque ela era babá, né? Eu tenho que servir café mesmo, eu tenho que cuidar dos outros mesmo e tudo mais. Então, querendo ou não, as pessoas e a sociedade estão reforçando o tempo todo que você não deveria estar ali, né? Então eu falo, gente, não desiste. E as pessoas têm essa ilusão de que porque tem que passar no UNB. Obviamente que a gente está aqui falando de uma obra, né? Como a Djamila fala aqui, da UNB. É uma faculdade maravilhosa, eu cheguei a cursar também lá. Mas, gente, fiquem abertos também a outras oportunidades, a prova de bolsa em outras faculdades também, entendeu? Não caem nessa pressão, né? Que eu digo que eu sempre acho que prova é 50% psicológico e 50% conhecimento mesmo. Mas enfim, eu já tinha combinado que eu quero saber se tem alguma pergunta, alguma coisa assim, para não ficar só eu falando aqui, vocês ouvindo. Natália, por enquanto não, você pode continuar a sua vontade, assim que tiver não. Na sua próxima pausa, se tiver uma pergunta, eu te faço aqui, tá ok? Tá bom, obrigada. Outra coisa que eu acho interessante também, como eu estava falando, que eu falei na minha monografia, é a questão da gente ter o conhecimento, né? Quando alguém for falar com a gente ou discutir sobre cotas raciais ou alguma coisa assim, em vez da gente ficar sempre naquela falácia, porque hoje em dia o movimento de fake news ele tá muito grande, né? Tanto da direita quanto da esquerda. Atualmente as pessoas não verificam informações e vão passando para frente. Então, eu sempre falo que, até acho que nas escolas tinham que ter uma aula de direito básica, né? De direito constitucional básico. Porque isso tudo que eu estou falando aqui abertamente com vocês, espontaneamente, de uma maneira tranquila, tudo isso está na Constituição. Se você pegar lá no artigo 5º da Constituição, que a gente chama de direitos individuais e direitos sociais, que são 3 dimensões de direito, né? Todos eles estão lá, falando que você tem direito à liberdade, à igualdade,
tem direito todo mundo tem direito a atendimento público. Então, tudo que, se você for ver que a gente está discutindo, tudo está garantido na nossa Constituição. Só que o problema do Brasil, a gente tem uma das maiores constituições do mundo. Ela é uma das mais bem escritas, mais detalhadas, e ainda assim a gente encontra falhas, né? Todo momento tá essa discussão do que é constitucional, do que é inconstitucional, do que pode ser válido ou não, e já acaba quebrando por aí, porque a gente já tem a desigualdade social desde o início. Porque se você for pensar na sociedade como um todo, é igual eu falo, direito, se alguém aqui tem vontade de fazer direito, tem vontade de vir para esse curso, é um curso muito abrangente, gente. Então, assim, se você tem esse sonho, corre atrás mesmo, porque você pode atuar em áreas que você gosta. Obviamente, nem tudo que você vai fazer é o que você gosta, né? Obviamente. Mas é uma matéria muito atrelada com a sociologia também, né? Eu especialmente gosto muito de direitos humanos, então até quando eu escrevi relacionada a direitos humanos, porque eu sempre acho que você tem que encarar a sociedade e as coisas como um todo, né? Eu sempre acho que tudo é multidisciplinar. Não dá para você excluir uma coisa ou outra. Então, o que eu gostaria mais de frisar, assim, para não ficar uma fala muito longa, é, gente, você tem que, literalmente, como o título, romper com o silêncio. Você tem que começar a se questionar. Nos lugares que você vai, por que não tem pessoas negras nesse lugar? Por que que os trabalhos que são considerados subalternos, né, que são os terceirizados, por exemplo, de tribunais ou terceirizados de outros locais de shopping, de limpeza, por que que eu sempre estou olhando a pessoa negra, ela é empregada? Ela está carregando lixo, ela tá em posições subalternas. Será? Tem que se questionar todo mundo. Isso é normal? É porque realmente a pessoa negra ela não tem qualificação ou só não foi dada a oportunidade para que ela se qualifique, né? Até mesmo porque as pessoas gostam de falar que é vitimismo, né? Eu não sei se vocês acompanharam a discussão aí recente sobre a questão de ter cotas para concurso público. As pessoas já falaram, mas coitadinho, não sei o que, é só estudar, é só você se qualificar, estudar como todo mundo. Só que, se você for ver, quando a pessoa, mesmo ela entrando na UNB, ainda tem todas as outras tarefas, porque a gente diz geralmente que as pessoas negras, especialmente as que não têm muita renda, elas vivem uma jornada dupla, né? Então, outra coisa que eu me questiono bastante é que está mudando agora, né? No ensino médio não teve nenhuma obra que eu vi ou que eu tive que assistir sobre pessoas negras. Nenhuma. Na época que eu prestei o PAS, que foi em de 2010 a 2011 a 2013, a obra mais próxima, assim, que falava um pouco sobre desigualdade social era o Cortiço, que tratava da desigualdade e tudo mais. Sim, tem uma pergunta? Sim, você está falando sobre mercado de trabalho Isso. e pessoas negras, como elas se relacionam com esse mercado de trabalho. Recentemente, teve um debate, uma certa polêmica em torno da Magazine Luiza. Creio que com certeza você deve ter acompanhado algo em relação a isso. Para quem não está por dentro, a Magazine Luiza ela criou um programa de trainee exclusivamente para pessoas negras, né? Não lembro agora o número exato de vagas, mas era um programa no qual exclusivamente, não se tratava de cotas dentro daquele programa, mas um programa voltado exclusivamente para pessoas negras. Então, estão pedindo que você comente um pouco como isso se relaciona com a legislação trabalhista, porque, inclusive, houveram alguns questionamentos jurídicos sobre a validade dessa ação da Magazine Luiza. Então, por favor, se puder comentar um pouco. Tá bom, obrigada pela pergunta. Então, quando teve esse processo da Magazine Luiza, o que ocorreu, né? Ele foi devido
eu acredito que eles lançaram isso logo depois de uma polêmica, não sei se vocês ficaram sabendo, que teve um caso de racismo com uma moradora aqui de Brasília. Eu estou até acompanhando o caso deles, que foi na Magazine da Economia, em Santa Maria, que ela foi acusada de ter trocado as etiquetas, né? Trocado as etiquetas dos produtos. Então, todo mundo, esse caso repercutiu na internet por conta do sobrinho dela, que foi falando. E todo mundo estava citando como se fosse Magazine Luiza, né? Na verdade, era Magazine da Economia. Então, eles já aproveitaram esse gancho aí também e lançaram essa ação afirmativa. Falando um pouco mais tecnicamente sobre esse caso, muita gente criticou, inclusive uma parte da AGU entrou com um processo contra a Magazine Luiza, falando que aquilo estava ferindo a lei, né? Que estava ferindo a isonomia social. Mas não tá, gente. Eu vou explicar para vocês aqui que não tá. Porque a própria pessoa que estava criticando, falando que, e se fosse ao contrário, né? Já é o contrário, gente. A vida toda foi ao contrário. A vida toda foi ao contrário. A vida toda, sempre, os empregos deram preferência para pessoas brancas. Infelizmente, sempre foi assim. E quando você fala não fere a Constituição, não é inconstitucional, porque tinham pessoas falando que não era constitucional, porque estava ferindo a igualdade social. Mas o que a Constituição fala, gente? A Constituição fala da igualdade social, que a gente trata mais no direito como isonomia. O que é isonomia para a gente? É aquela velha frase clichê de tratar os desiguais de maneira desigual até que seja alcançada a igualdade, né? Ou seja, eu acho uma imagem perfeita que não sei se vocês já viram, que mostra, tipo assim, isonomia, que é uma pessoa, um adulto, para ver o que está depois da cerca, e uma criança com dois banquinhos, assim, para ver o que está depois da cerca. Ou seja, esses dois banquinhos, que é considerado a mais, mas os dois estão ali no pé de igualdade, mas eu precisei de uma desigualdade aqui, de algo para regular essa desigualdade. Não sei se eu me fiz clara. Mas então não fere. Por quê? Porque eu posso abrir vagas. Se você tem uma empresa privada, Magazine, se fosse um concurso público, já seria um pouco diferente, porque a administração pública tem o direito administrativo, já tem algumas leis mais específicas, né? Mas a empresa privada, ela pode abrir o processo seletivo que ela quiser. Tanto pode quanto se tem a lei dos PCDs, que são as pessoas que têm deficiência, né? Tem essa lei já vigente desde 2011, com a reforma trabalhista, que ela obriga as empresas a terem determinados por cento, tanto empresas públicas quanto privadas, ter uma porcentagem de empregados que são cadeirantes. Você acha que uma empresa ela ia contratar essas pessoas se não tivessem essa lei? Não ia, não ia, não ia. É desigual? Não é. Ter uma lei que obrigue? Não é. Porque eu tô com essa lei obrigando com que venha a igualdade, né? Porque senão essas pessoas não teriam emprego. E ainda assim o MPT tem que fiscalizar bastante. No escritório onde eu tô, a gente pega muitos processos em que as empresas, os bancos, restaurantes, enfim, não seguem a lei, tendo que caber um processo e tudo mais, para provar que essas pessoas também são capazes, né? Então, quando fala de pessoas deficientes, ninguém fala nada. Se abrir um processo assim, olha, só vou contratar pessoas deficientes, ninguém fala nada, porque é meio que um tabu, né? Agora, quando é pessoas negras, acham que é inconstitucional, mas enfim, não é, gente, está totalmente por dentro da reforma trabalhista, tá tudo ok, tanto que caiu o processo que a AGU fez contra e está seguindo normalmente o processo trainee. Doutora, uma outra dúvida que surgiu aqui é porque quando nós vemos casos de racismo sendo noticiados, é frequente a informação de que esses casos foram registrados não como racismo, mas como injúria racial. Então, casos de racismo noticiados e registrados como racismo, na verdade, são bastante raros, por incrível que pareça.
O mais comum é que surjam denúncias de injúria racial, casos registrados como denúncias de injúria racial. Você poderia explicar a diferença entre eles, por favor? O seu áudio está desligado. Desculpa, gente. Então, a diferença, tecnicamente, é simples. Quando eu falo de injúria racial, é quando a ofensa racial é diretamente para mim, para a pessoa em específico. Então, por exemplo, quando eu pego e chamo um jogador de macaco, como teve também, não sei se vocês viram o advogado do nosso querido presidente, ele xingando a mulher especificamente, falando que você não passa de uma macaca. É específico. Então, isso é injúria racial. Foi para mim, para o indivíduo específico. Quando eu falo de racismo, é quando eu falo no geral. Então, vamos supor, se eu vou me pronunciar e eu falo, gente, porque nenhum negro presta. Isso é racismo. Porque todo negro é ladrão, é vitimista, é alguma coisa assim. Isso é racismo. Por que a maioria das denúncias são sobre injúria racial? Porque geralmente a pessoa está me atacando. Ela está me atacando individualmente, né? Quando tem a mulher empregada, a empregadora xinga falando, tinha que ser preta, não sabe fazer nada. Tá me atacando individualmente. Então, isso são os casos de injúria racial. E tem duas coisas muito importantes que as pessoas geralmente esquecem que teve com a mudança da lei, é que casos de racismo eu posso processar privadamente a pessoa. Casos de injúria racial, tenho que esperar o Ministério Público. Então, é por isso que a maioria dos casos que no meu TCC, que eu falo, e vocês devem falar também, obviamente, da contextualização histórica. Tudo que vocês... Opa, pode perguntar. Não, pode continuar. Tranquilo. Que é a contextualização histórica. Tudo que vocês estão estudando agora sobre o período colonial, o período da escravidão, Lei Áurea, voto de cabresto, lei do ventre livre, tudo isso está relacionado com o que a gente está vivendo atualmente. Né? Se você for ver, a história se repete. Infelizmente, 2020 desde 2019, com a eleição do presidente, a gente está vendo que isso está acontecendo, né? Então, você pode ver que as coisas não mudaram. Por exemplo, eu estou com um caso em que haviam 2 empregadas domésticas que trabalhavam para uma médica aqui no Lago Sul, e elas não foram pagas, sofreram diversas injúrias raciais, sofreram até agressões físicas. Por quê? Porque a pessoa, na cabeça dela, se é negro e empregado doméstico, é meu escravo. Então xingava, falando que devia colocar na churrasqueira porque era tão preto. Então, é umas coisas absurdas, assim. Então, se você for ver que veio da questão da escravidão, passou o tempo, mesmo quando veio a liberdade, né, entre aspas, encerrou a escravidão, jogaram essas pessoas de escanteio, que hoje em dia são as favelas. Aqui em Brasília a gente não visualiza tão nitidamente, mas se vocês forem no Rio de Janeiro dá para ver essa separação, né? Em vez de empregarem essas pessoas negras, os ex-escravos fizeram a questão da imigração subvencionada. Imigração subvencionada, o que fizeram? Trouxeram estrangeiros para cá, para ocuparem esse mercado de trabalho, dando mais benefícios, também como uma tentativa de embranquecer a população brasileira, né? Então, essas pessoas aqui continuaram com empregos subalternos, empregos domésticos, e foram acabando virando diarista, vender coisas na praia, ter salários, não ter um salário, né? Continuando aqui as perguntas, voltando para o livro da Djamila, existe uma aluna que pediu que você fizesse um comentário sobre o seguinte trecho. Momento, achar.
o trecho é: esse é um convite para um mundo no qual diferenças não signifiquem desigualdades, porque esse é o pedido da Luna, e agora eu vou contextualizar um pouco, colocar o meu. É porque, frequentemente, as pessoas se confundem entre diferenças e desigualdades. Eu não vejo o movimento negro, qualquer outro tipo de movimento social, exigindo que as pessoas deixem de ser diferentes. Não existe a necessidade que as pessoas se tornem todas iguais. Em momento nenhum existe a fala ou a reivindicação de que as pessoas passem todas as negras. Isso é um absurdo. Não existe uma reivindicação de que apenas pessoas negras ocupem cargos de chefia, mas sim que essas diferenças não se tornem desigualdades, ou seja, que essas diferenças físicas, étnicas, geográficas não se tornem desigualdades sociais, né? Não sei se eu falei corretamente, mas gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Tá bom, obrigada pela pergunta. É exatamente isso que você falou. Todos nós, seres humanos, somos diferentes. Todos nós podemos ser diferentes. E isso é resguardado até pela Constituição. Só que a Constituição fala isso de um jeito bonito. Fala que você não será discriminado por cor, credo ou religião, né? Esse é o jeito bonito de garantir por lei que todos podemos ser diferentes. Então, realmente, é igual ela fala, a questão onde a diferença não será mais motivo para a desigualdade, né? Apesar de serem palavras semelhantes, elas têm significados completamente diferentes. Então, eu sou diferente, você é diferente, eu posso acreditar no que eu quiser, eu posso ter a cor que eu quiser, devo ter esse direito, né? Está resguardado por lei que eu posso ser diferente. E você não pode me discriminar por isso, porque essa discriminação vai gerar uma desigualdade, né? Ou seja, em tudo isso que eu falei, vai gerar desigualdade no mercado de trabalho, vai gerar desigualdade na educação, vai gerar desigualdade na faculdade, né? Porque já começa por aí. Então, a desigualdade vem dessa diferença, de eu não gostar do que é diferente, né? De eu assumir que tal pessoa, por ser diferente, ela não é tão capaz quanto eu. Essa diferença e esse pensamento do outro é algo que a gente já carrega há 300 anos ou mais. Porque tudo começou porque uma pessoa achou que, por outra ter a cor de pele diferente da minha, ela era prática. Eu comecei a animalizar essa pessoa. Então, eu acreditei que criei várias teorias sobre essa pessoa. Ah, ela é mais forte, então ela tem que servir para serviços braçais. Ah, e isso, se você, dando um contexto maior, gera na gente, ainda hoje em dia, os resquícios. Não só, eu estou frisando muito aqui em mercado de trabalho, porque é a minha área, né? Mas gera na nossa parte afetiva, gera na nossa parte do dia a dia, de sociedade, e até em momentos de lazer e diversão. Porque, querendo ou não, o homem negro e a mulher negra, já entrando para outro lado, né? Também é muito hipersexualizado. E isso é algo que vem desde essa diferença. Então, não sei, eu espero ter sanado a dúvida, mas o que ela fala no vídeo é que essas diferenças, ou seja, né, a gente ser diferente, não seja mais motivo de causar a desigualdade, né? E que nós temos que trabalhar para subir, né? Para subir, ou seja, cada vez mais se jogar no mercado de trabalho e falar mesmo. Eu falo, gente, vocês não têm que ter vergonha de impor a sua ideia, não tem que ter vergonha de falar o que vocês quiserem, de se achar mesmo, de afirmar mesmo a sua cultura, porque é algo muito difícil, especialmente para... Eu falo muito da mulher negra porque é a minha história, né? Mas especialmente essa questão de diferença, a gente já vive desde pequena. Porque desde pequeno você está inserido no meio onde a maioria das pessoas tem o cabelo liso, né? Então você fica, cara, o meu cabelo é diferente. Por que meu cabelo é diferente? E aí você começa a se questionar. Aí você começa a sofrer racismo na escola,
Só que ninguém trata isso como racismo. As pessoas falam, hoje em dia sim, mas antigamente as pessoas falam, ah, isso é bullying, é normal, criança é assim mesmo. Ah, criança gosta de implicar. Mas isso já faz com que você queira se adequar ao quê? Que você queira acabar com essa diferença. Então a gente é diferente e a gente desde pequeno tá o tempo todo tentando acabar com essa diferença. Então eu vou alisar o cabelo, aí vão falar que boca grande é feio, então não vou querer sorrir nas fotos. Vão falar que nariz grande é feio, então eu vou ficar com vergonha do meu nariz. Então você tá vendo que a gente tá sempre essa diferença. Tudo que é diferente do padrão branco é feio. Logo, feio ou ruim, logo eu tenho que mudar. Então você tá o tempo todo. E isso é tão enraizado, gente, tão enraizado. Por isso que eu falei que eu acho muito importante falar isso desde o ensino médio, porque isso é tão enraizado na nossa cabeça que até hoje tem pessoas negras que vão fazer 30 anos, que já tem, no meu caso eu tenho 25, mas assim, pessoas da minha idade também, que ainda tem dificuldade em assumir o seu cabelo, de achar bonito, né? Então, é uma parada que é algo que mexe com a gente de dentro para fora, que vem de fora para dentro, é enraizado. Então, eu mesmo, tanto que agora, né, na foto eu tava com trança e tudo mais, e aí agora eu raspei meu cabelo, deixei crescer, enfim, é de reforçar isso. O nosso cabelo é bonito, independente da textura que ele tenha. A nossa diferença, gente, lembra muito que o que você tem diferente é o que te faz especial. Parece frase de psicólogo, de coach, alguma coisa assim motivacional, mas é a realidade. Essa sua diferença que vai te levar para frente, para o auge. Você pode ver como isso vai mudando, né? Porque hoje em dia, tudo que criticavam, que era lábios grossos em pessoas negras, chamavam antigamente de boca de caçapa, alguma coisa assim. Hoje em dia as pessoas pagam fortunas para ter os lábios grossos. Então, desde que essas pessoas sejam brancas, né? Então, para você ver como, no fundo, a sua diferença te faz especial, né? Mas, enfim, já acabei viajando aqui, mas espero que tenha sanado a questão. Sim, claro. Vou encaminhar a última pergunta agora, que é sobre o tema do livro, exatamente. O que são esses silêncios que a Djamila fala? Existe tem um vídeo que eu recomendo muito para os alunos no YouTube, no qual ela diz: eu me arrependo dos meus silêncios. Né? Então, o que são esses silêncios exatamente dos quais a Djamila está falando? Esses silêncios que ela fala são os momentos em que a gente queria falar, ou que a gente foi desrespeitado, ou que você viu alguém sendo desrespeitado desde sempre, só que você nunca se pronunciou. Então, eu posso dar um exemplo que, desde pequeno, você sofre um racismo, ou você vê a pessoa sofrendo racismo. Tem muita gente que vê, gente, isso acontece no dia a dia o tempo todo. Só que a gente tem aquela velha coisa de ficar em silêncio mesmo, tipo, é literalmente o que ela fala. Ah, não vou me meter porque isso é coisa de família, isso é coisa de, isso a escola resolve. Ou então você mesmo como criança, igual justamente ela falou, nunca fui tímida, eu sempre fui silenciada. Então, realmente, eu também, toda criança negra, se você for falar com ela, ela fala que é incrível isso. Tem muitos amigos que falam, nossa, antigamente eu era muito tímida. E quando você vai se questionar, não é porque você era tímida, é porque o espaço que você anda é majoritariamente branco. Os seus colegas, a maioria é branco. Se você for ver, não sei como está hoje em dia, mas antigamente, quando era assim, líder de turma, a pessoa da gincana, a pessoa que chamava mais atenção era branca. E a gente não se questionava, a gente não falava. Eu achava isso um absurdo às vezes. O professor fazia uma piada racista, você fica em silêncio. Tem muita gente, quando você vê algum amigo seu falando, ai, porque nego é isso. Tem gente que tem essa mania no vocabulário. Ai, nego é isso. Nego é não sei o quê. E você fica, ai, não vou falar sobre isso. É muito chato, né? Ficar militando, que hoje em dia as pessoas falam que tudo é militar, né? Você falar sobre uma coisa que te ofende é militar. Então aí você fica, não quero ser o chato.
tem que ser falado, você tem que romper com esse silenciamento. Se você tiver na sua escola e o seu professor não tratar sobre obras negras, não falar sobre a história negra, não der outra visão, não trazer exemplos de profissionais negros, você tem que se perguntar por quê? Não tem pessoas como eu na área que eu quero? Não tem? O que está acontecendo? Se você ouvir alguém fazendo racismo com alguém, numa padaria que seja, com empregado doméstico, algum comentário, você tem que falar. Não fique com medo de passar de chato. Se você passar de chato, igual ela falou, essas pessoas não merecem estar com você, elas não merecem ser seu amigo. Porque uma pessoa que te silencia ou que ela contribui para esse silenciamento continuar, ela não tem que estar com você. Isso eu aprendi às duras penas, assim, né? Vamos dizer, porque não é fácil, gente. Não é fácil, porque você se sente um intruso o tempo todo. Eu sofri racismo a infância inteira, sofri calada, porque eu fiquei, eu não, tipo, não vou ficar chamando atenção para mim. Você quer ser esquecido, meio que você, não, se estão falando do meu cabelo, eu vou alisar, vou ficar aqui de boa, vou usar chapéu e pronto, né? Tem que fazer isso com as nossas crianças também, especialmente pai, mãe, se tiverem pais aqui que estejam me escutando também, você tem que educar o seu filho desde pequeno, você tem que falar, o seu cabelo é lindo, a sua cor de pele é linda, se tiver algum problema na escola, você não tem que falar, filho, deixa pra lá. Não, você tem que ir lá e fazer barraco mesmo, tem que fazer barraco, tem que fazer ser ouvido até que as pessoas vão aprender a respeitar a diferença. Né? Você tem que chegar num shopping, você tem que se questionar, cara, por que nesse lugar aqui que eu tô convivendo, se você for em alguns shoppings aqui do plano, você não, é incrível, é assim, surreal, você não vê pessoas negras consumindo. Isso é normal? Isso não é normal. Então, eu mesmo me questiono. Já aconteceu antigamente, já houve casos comigo na loja da Apple, que eu fui trocar o meu celular, porque com boletim de ocorrência e tudo, e foi uma burocracia enorme. Perguntaram minha identidade, que eu tinha que provar que aquele celular era meu, onde eu comprei, sim, umas perguntas, um inquérito policial, praticamente. E eu comecei eu me questionei, eu falei, será que esse é o protocolo da empresa? Falei, ok, deixa quieto. Aí entrou uma mulher branca, loira, e não perguntaram, não pediram nem a identidade dela. Ela só precisou falar o RG e conseguiu fazer o que eu demorei 1 hora para fazer. Se fosse antigamente, igual casos que já aconteceram em loja comigo, eu deixaria quieto. Hoje em dia, não. Eu falo, mas por que então? Porque a pessoa ela fica sem graça. É igual quando eu escuto uma piada racista. O que eu falo? Eu falo, não entendi a graça. Você pode me explicar, por favor? E aí a pessoa fica sem graça, assim. Ou seja, essa pessoa ela vai pensar 2 vezes antes de perpetuar esse comportamento. E às vezes isso vai impedir que ela perpetue esse comportamento com uma pessoa que não teria coragem de se pronunciar, mas que ia levar aquilo para si, né? Então, gente, não tenham medo de falar mesmo, tem que falar, tem que dialogar, tem que se impor, porque a gente é silenciado o tempo todo. Eu, mesmo sendo uma pessoa que algumas pessoas gostam de comentar, meus pais até brincam falando que a Natália não leva desaforo para casa. Ela não sabe relevar e deixar para lá, porque tem coisas que não vale a pena. Sim, porque tudo vale a pena. Eu tenho que falar o tempo todo. Porque eu tenho que aproveitar que eu cheguei nesse ponto de abrir barreiras, eu tenho que falar. Se não for eu, quem vai falar? Para abrir espaço para outras pessoas romperem isso também. E chegar um dia em que isso não vai ser mais chato, não vai ser mais tão desigual. Que você vai ver o tempo todo. O meu sonho mesmo é que um dia você vê vários juízes negros, várias juízas negras. É um absurdo ter uma celebração de magistratura, 100% das pessoas da magistratura eram homens brancos. Não existe isso. Eu trabalhei no TST um bom tempo e todos os magistrados brancos, gente, o que é isso? Tipo assim, como que ninguém questiona isso? Né? E eu falava lá no TST, eu falava, gente, é um absurdo, tem que vir alguém servir como exemplo. Outra pessoa, além da Djamila, que endossa bastante também o que ela fala, e eu recomendo que vocês venham, e eu sou assim, sempre fico admirando ela, sempre falo, é a Viola Davis. Ela, não sei se vocês vão conhecer aqui, quem conhecem, né? Ela é uma atriz americana,
E tem um discurso dela que eu também recomendo que vocês vejam, que é bem parecido com o que a Djamila fala, e na verdade ela até exemplifica, que é o discurso quando ela ganha o troféu, ó, o Oscar. E ela fala, eu sou tão capacitada quanto várias mulheres que já ganharam isso daqui, só que eu nunca tive a oportunidade. E a Shonda Rhimes, que é a que cria a série pela qual ela ganhou, que é uma mulher negra também, me deu a oportunidade de ser uma atriz principal. E aí eu pude provar e ganhar esse prêmio. Então, é isso, gente. O tempo todo você é capaz, você pode mostrar, você pode falar, não se cale. Muito obrigado, doutora Natália, obrigado pelo seu tempo. Nós vamos encerrar agora, devido ao horário, nós temos um pouquinho de tempo, mas sem problema. Nós temos perguntas para serem respondidas, nós vamos tentar voltar a elas aí durante a semana, tá, gente? Convido, inclusive, a doutora Natália, se quiser acompanhar as nossas lives. Nós vamos realizar sempre no horário das 9 às 10 aqui pelo nosso canal, tá ok? Então, muitíssimo obrigado em nome de toda a escola. Obrigado a todos que ficaram até o final. E amanhã nós voltaremos novamente com novas palestras, tá ok, gente? Amanhã a nossa palestra vai ser sobre racismo estrutural, tá bom, gente? Então, vai ser com o nosso professor de geografia, todos aqui conhecem muito bem. Então, até mais, gente. Muito obrigado. Obrigada, gente, pelo convite. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o curso, alguém tem interesse. Tchau, obrigada. Muito obrigado. Até mais, gente.